Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula e hoje continuaremos falando, sobre o desenvolvimento do modelo atômico. Hoje vamos tratar, do modelo atômico de Thomson. Físico inglês Joseph John Thomson, ou, mais conhecido como JJ Thomson, teve o seu modelo atômico proposto no ano de 1898. Então, após ter diversas evidências, experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a até então conhecida teoria atômica, proposta, por John Dalton, aquela em que o átomo era indivisível. Thomson, a partir do seu modelo, confirmou e provou a existência dos elétrons, partículas com carga elétrica negativa no átomo, ou seja, o átomo possuía partículas subatômicas. Thomson, propôs seu modelo atômico, tendo como base as descobertas que ele fez relacionadas com a radioatividade, em seus experimentos que foram realizados em um equipamento, que é um tubo de raios catódicos. O experimento funcionava da seguinte maneira, quando um gás, rarefeito em baixa pressão, ele é submetido a uma alta tensão elétrica, por exemplo, a 10 ou 15 mil volts, ele produz um feixe de luz. Esse feixe de luz, ele é composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, que é o polo negativo, em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Com esse experimento, Thomson chegou à seguinte conclusão, de que quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eles eram, de maneira brusca, arrancados e direcionados até a placa positiva. Com base, nos experimentos realizados, com o tubo de raios catódicos, Thomson, propôs suas próprias interpretações, de como seria o átomo e a sua constituição. Então, assim, de acordo com ele, ele criou alguns, vamos dizer, também postulados. Na primeira consideração, Thomson dizia o seguinte: o átomo é uma esfera, mas não é maciça, como propunha lá o modelo atômico de Dalton. Na segunda, ele dizia o seguinte: o átomo é neutro, já que toda a matéria é neutra. Logo após, ele falava o seguinte: como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo também ele deve apresentar partículas positivas, para que a carga final seja nula, ou seja, ele ainda não tinha conhecimento sobre os prótons, mas ele já imaginava que eles existiam. A quarta consideração, ele falava o seguinte: os elétrons não são fixos, ou seja, eles não estão presos ao átomo, eles podem, em algumas circunstâncias, em algumas determinadas condições, eles podem ser transferidos para outro átomo. Na quinta consideração, ele falava que o átomo pode ser considerado como um fluido, contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons que possuem carga negativa. Depois, ele associou, o seu modelo a um pudim de passas, as quais representam os elétrons. E na última consideração, Thomson falou que, como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, ou seja, carga igual, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos, ao redor da esfera. Entre as propostas, ao átomo, pelo modelo de Thomson, tiveram três que ganharam grande destaque. Que primeiro foi que a natureza elétrica da matéria, que até então não tinha sido descoberta. Segundo foi a divisibilidade do átomo, que até então
o conhecimento que se tinha que o átomo era indivisível, e por terceiro, a presença de partículas pequenas com carga no átomo, ou seja, o átomo ele era neutro, mas mesmo assim ele possuía dentro dele partículas negativas e partículas positivas. Apesar das novidades, o modelo atômico de Thomson apresentava vários problemas, né? Vários físicos na época da proposta do modelo atômico de Thomson, né, pautados nas teorias, né, da física clássica, apontaram algumas incoerências presentes nesse modelo. Thomson propôs que o átomo apresentava, né, em uma das suas considerações, uma estabilidade em relação à distribuição uniforme dos elétrons, o que poderia ser modificado, né, por influência de energia. Porém, a física clássica, com base no eletromagnetismo, não permite a existência de um sistema estável, pautado apenas na repulsão entre as partículas de mesma carga. Outros dois problemas ou incoerências foram os seguintes. Para Thomson, os elétrons estão distribuídos uniformemente no átomo, mas eles não têm a capacidade de se deslocar de forma acelerada, né? E por isso eles devem emitir radiação eletromagnética em certas frequências específicas. Só que isso nunca foi observado, né? Todavia, isso não era mostrado na prática, o que levava a uma incoerência. E por fim, o que mais pesou contra, né, o modelo atômico de Thomson é que o modelo atômico de Thomson era muitas vezes ineficaz para explicar propriedades atômicas, né, como a sua composição e organização. Bom, galerinha, por hoje aí chegamos ao fim de mais uma videoaula. Como dever de casa de vocês, eu quero que vocês me enviem lá como resposta lá em atividades em qual condição um átomo se transforma em um íon, tá? E como são chamados os íons de carga positiva e como são chamados os íons de carga negativa. É isso, um abraço, bom fim